Hoje conversar com a querida psicóloga Lilian Esperandio, que vai falar um pouquinho sobre o bullying nas escolas. A gente vai falar de uma forma geral, mas a gente vai falar também a nível Suíça, né? Porque é onde estamos no momento vivendo. Já vou convidar a Lilian, depois convido aqui outras pessoas para virem assistir. Aqui já. Olá, Paula. Olá, pessoal. Olá, mãe. Boa noite. Boa Olá, noite, boa Lilian. Muito obrigada noite. por ter aguardado. Eu sei que você está corrida, mas Imagina. eu, eu falei, não, meu marido realmente hoje chegou mais tarde, e é sempre aqueles dias que não pode chegar, né? Aqueles dias que a gente já tem outras coisas para fazer, que está corrido, que acontece. Mas faz parte. Muito obrigada Sim, por ter sim. aceito. E aí eu já vou te perguntar, né, inicialmente, quem é você? Se apresenta pra gente, para já deixar esse recorde aqui no início. Claro. Obrigada pelo É convite isso. e parabéns também por ter aberto esse espaço para a gente falar de um assunto tão importante e que muitas vezes a sociedade foge Com de certeza. assuntos relacionados à saúde mental. Eu sou a Lília, sou psicóloga, me formei em 2012 em São Paulo, eu me formei na PUC, e eu sempre trabalhei com clínica e com RH, desde estágios dentro da faculdade. Então, depois que eu me formei, me especializei dentro da psicologia em cognitivo comportamental, que é uma abordagem que dentro da psicologia a gente tem diversas linhas de atendimento. E a cognitivo comportamental ela trabalha com o pensamento e com o comportamento do indivíduo. Sim. Depois eu fiz uma MBA na parte de psicologia organizacional, que foi para o RH, porque sempre trabalhei com RH e com a clínica depois. Uhum. E em 2014 eu fiz meu intercâmbio no Canadá e foi quando eu me apaixonei pelo mundo exterior. Em 2000 e voltei para o Brasil e aí em 2017, novembro de 2017, me mudei para a Irlanda e comecei a trabalhando como cleaner lá, limpando restaurante, etc. Em 2018 eu validei meu diploma e foi quando eu abri a minha empresa de consultoria de RH e de psicologia. E comecei a atender brasileiros imigrantes que moram fora. E aí, em 2020, eu e meu marido decidimos nos mudar da Irlanda e mudamos para a Suíça em 2021. Então, hoje moramos em Zurique, mas também já moramos na parte italiana. Eu falo que a gente é do mundo, Do né? mundo. Uhum. A gente sempre tá mudando, enfim. E aí aqui eu atendo, né? Sou psicóloga reconhecida pela Federação de Psicologia da Suíça e atendo também a parte de carreira. Então, eu sou psicóloga e consultora de carreira. Carreira. Tenho aí toda essa experiência. Eu trabalho realocando brasileiros no mercado internacional. Trabalho com a Europa e outros países também. Nossa, que bacana. Depois da próxima live que a gente fizer, que eu vou te convidar para outra, a gente vai falar sobre esse tema, porque eu acho que também é um tema muito importante, né? Quando a gente vem para outro país, a gente vivencia muitas questões na realocação do nosso profissional, né? Se a gente vai continuar na mesma profissão, se a gente vai para outra, o que que dá para fazer, a língua e outros pontos. Então acho que também seria interessante depois para frente a gente pensar numa live sobre isso. E dessa vez eu vou chegar no horário certo, por favor. Espero que meu marido Imagina! colabore. A Então, gente somos mães, imigrantes, nossa, com e aí rede tem de filho, aí apoio, é isso. exatamente, exatamente. E aí eu gostaria de perguntar para você mesmo sobre o tema, né? A gente está lá no grupo de mães, vamos estar juntas também numa conversa lá no dia 3 de Uhum. março, e a gente está falando muito sobre rede de apoio, né? Muitas coisas nessa direção. E aí dentro da escola, o que que você na Suíça, o que que você nota
de diferença das escolas do Brasil. Mas, claro, a gente só está iniciando para fazer essa ponte, para depois a gente falar diretamente da questão do bullying. Mas por que que você acha que existe essa questão do bullying, assim, com as nossas crianças, vamos dizer, como estrangeiras, né? Sim, sim. Na verdade, o bullying ele sempre existiu, né? E ele existe e está muito longe de ser exterminado, infelizmente, né? O que acontece é que agora, cada vez mais, as escolas e os países estão olhando para esse tema. Nós vemos uma diferença grande, de atenção para esse tema em países, né, como a Suíça, por exemplo, que é diferente do Brasil. No Brasil, infelizmente, muitas vezes olham com uma piada, como uma brincadeira, né? Não olham de fato como um bullying. Diferente aqui da Suíça, que eu acredito que eles olham com muito mais atenção. Claro que nós estamos também falando de uma diferença de população. Óbvio que não podemos comparar, né? Porque no Brasil nós temos muito mais pessoas do que na Suíça. É, Mas aqui também a chance de acontecer um bullying é muito maior por conta dos imigrantes, né? Porque nós temos, quando a família se muda, ela tem que colocar o filho na escola, em idade escolar, se adaptar. Então, a chance de acontecer bullying com o imigrante aqui é muito maior do que no com Brasil. No Brasil, nós certeza. não temos tantos imigrantes, né? Então, eu vejo essa diferença, mas eu vejo um cuidado um pouco maior aqui educacional do que no Brasil, e as estatísticas mostram isso também. Com certeza. Gente, vamos enviar coraçõezinhos para que essa live chegue em mais pessoas, tá? Porque é um tema, eu acho que muito importante para quem vive aqui, para quem tem filhos, para quem é mãe, né? É um tema muito importante ser abordado. A Lilian colocou também no stories dela, e aí eu gostaria que você falasse sobre esses stories que você citou, sobre uma reportagem que saiu sobre a questão do suicídio, né, entre os jovens por questões de bullying. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. A última pesquisa que nós temos sobre esse assunto foi o ano base de 2022, que então lançou o ano passado. Então, todos os dados que eu vou falar é referente a 2022 mundial, a nível Sim, mundial. O que acontece é que sai uma pesquisa que o fator do bullying é o principal causador do suicídio em jovens de 15 a 29 anos, isso sim. mundialmente. Então, nós sabemos que desde criança, não uma a cada 10 crianças aqui na Suíça sofrem de bullying. No Brasil, nós estamos falando, só para não, de 38% das escolas declararam que sofreram bullying em 2022. Então, nós estamos falando que isso equivale a 28 mil escolas tiveram casos de bullying no Brasil. E nós sabemos que cada vez mais isso está ficando evidenciado na nossa sociedade, porque nós vemos nos jornais, né, o quanto, o ano passado mesmo, o quanto de casos que aconteceram de violência dentro das escolas. E esse é o principal motivador de quem faz a violência dentro das escolas. Então, entra com arma de fogo, né, e acaba fazendo tudo o que faz dentro Sim. das escolas, é porque sofreram bullying. Então, ou sofrem bullying durante anos ali, ou desde mais jovens, enfim. É, então, esses dados, eles são dados confirmados e mundialmente. Eu até trouxe uma estatística que o Brasil foi o quarto país em 2022 que mais teve casos de bullying no mundo, né? E a Europa, claro que ganha muito, assim. Primeiro foi México, segundo Estados Unidos, então isso justifica muita coisa Uhum. do que acontece nas escolas nos Estados Unidos. É. Terceiro foi a Espanha, quarto Brasil e quinto Argentina. Então São populações grandes também, né? São populações bem. Então, se a gente for pensar em questões de nível populacional e de quantidade na porcentagem, a gente também está numa alta porcentagem para o nível da população, né? Porque mesmo que não vai aparecer em primeiro
lugar, porque aqui a Suíça também não é tão grande assim para que a gente esteja em primeiro lugar, Sim. mas é uma coisa que acontece muito, até porque, como você disse, temos muitos estrangeiros aqui, né? Somos estrangeiros vivendo aqui. E aí, Lilian, eu Sim. gostaria de te perguntar como a gente identifica nos nossos filhos, né, é, que eles estão vivenciando essa situação de bullying. Como identificar? Essa pergunta ela é muito importante porque muitos pais não têm esse tipo de conscientização. É aquela velha história, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Sim. A gente acha que acontece com os outros, em outros países, em outras escolas, mas com a gente jamais. Então, é muito importante os pais se conscientizarem de que existe bullying, que é uma realidade, né? O que que é o bullying? É qualquer ato que gere violência, tanto física, psicológica e por isso que cada vez mais os casos de cyberbullying, né, que é o bullying na internet, eles crescem. Então, é muito importante dos pais entenderem o que, que é e como que isso pode acontecer com os filhos e conscientizar os filhos também de que esse assunto existe. Então, debater sobre esse assunto, explicar o que é o bullying, o que, que pode acontecer, né? É muito importante de não menosprezar, porque tem muitos pais que menosprezam e falam, ah, é uma brincadeira, né? É, Não liga, é. né? É, então é muito importante dos pais acolherem os filhos. Uma das formas, claro, de identificação a mais visível é que a criança ela começa a não querer ir mais para a escola. Às vezes ela começa a querer faltar, é, às vezes ela chora antes de ir, né? Ou inventa uma dor. Eu tenho um paciente em que o filho dele começou a inventar uma dor de estômago para ele não ir. Então, assim, é muito importante a gente ficar atento a isso, aos nossos filhos, qualquer sinal de fuga da escola. Primeiro entender o que está acontecendo e verbalizar mesmo. Isso é muito de trazer esse assunto para dentro de casa. Com certeza. O Severino também estava falando aqui sobre identificar possível com uma relação responsável entre pai e filho, entre mãe e filho, né? É mais presença, menos internet. Sim, eu acho que a presença ela é super importante, mas acredito que às vezes, dependendo do que você está passando, de quem é, porque existem pessoas que elas já passam por isso, né? Existem pessoas que sofrem violência em casa e elas sabem muito bem como manipular a situação para que a criança tenha até medo de falar com os pais. Às vezes ocorre que a criança ela não verbaliza mesmo, né? Ela não fala sobre o assunto porque ela se sente incapaz de falar ou porque essa pessoa que está, né, esse abusador, essa pessoa que está praticando bullying com ela, fala para ela que se falar com o pai vai piorar, que vai Uhum. machucar e que vai machucar o pai, ou enfim, né? Essa criança se envolve tanto nessa relação de medo que acaba sendo difícil dessa criança passar qualquer coisa para esses pais, né? Falar, ter confiança para realmente abrir o jogo e dizer que tá sofrendo isso. Tanto que tem crianças que falam outras coisas, como eu tô com dor, eu não quero ir. Uhum. E é um processo, né? Sim, e também muitas vezes a criança que sofre o bullying, ela começa a se sentir culpada, como a culpa é minha de estar sofrendo esse tipo de bullying, né? Então, Exatamente. porque justamente quem faz o bullying passa essa mensagem, né? Então, também, por isso é importante essa conscientização e essa conversa dentro de casa. Porque os pais têm que deixar muito claro que a culpa não é da criança dela estar sofrendo isso. E quem causa bullying geralmente sofre bullying dentro de casa. Que foi até isso que foi surgiu o nosso tema, né, dessa live, que foi que nós estávamos conversando no direct. É, Que é exatamente isso. Às vezes a criança ela sofre dentro de casa e ela vai reproduzir na rua o que ela vê em casa, dos pais, né? sentimento.
Todos os casos que eu for falando aqui de pacientes e desse convívio foram todos Claro, autorizados, tá bom? Só claro. para deixar Ah, claro. e você não precisa citar Mas, nomes, né? A gente está falando sim, assim no claro. geral, então não tem problema. Mas eu tenho uma paciente que ela sofria muito bullying do pai dela em relação à aparência. Então, assim, era o tempo todo isso. E também essa questão de você sofrer bullying na infância, óbvio que fica no seu inconsciente e isso você vai projetando na sua vida adulta. Então, quando ela chegou para fazer terapia comigo, ela tinha um alto problema dentro de relacionamentos e de autoconfiança. E para entender de onde vem isso, começamos a investigar e a gente descobriu que ela sofria bullying com o próprio pai dela. Então, ela não chegou, óbvio, a produzir isso com outras crianças, outras pessoas. Mas Porque cada um tem a também uma grande maioria válvula das de vezes, escape sim. diferente, né? Existem pessoas que se reprimem e outras que querem, né, fazer ao contrário. Elas querem também classificar isso. Principalmente se o bullying tem a ver com violência, porque tem muitos pais que o bullying também está voltado a uma certa violência. Então essas pessoas eu acho que acabam se tornando um pouco mais explosivas mesmo, né? Se ele estava falando muito, ela começou a se sentir minimizada e talvez isso tenha trazido a ela uma repressão, né? Uma vontade de ficar quietinha porque ela não se sentia algo importante, alguém importante, né? Sim, e tem muitos pais também que incentivam, na verdade, a agressão como defesa do bullying. E até eu publiquei, né, nos meus stories isso e veio uma pessoa até falar assim, isso é só colocar numa artes marciais e aí ensinar autodefesa. Eu falei assim, não, mas aí você está gerando violência, né? Você está ensinando a autodefesa, mas você está gerando mais violência, ou seja, você está incentivando o bullying e está incentivando o seu filho a fazer bullying com a outra criança, né? Então tem muito isso também dos pais falarem, bate na criança se fizer isso, empurra Então, também, mas dentro gerando do violência, né? kindergarten do meu filho, a gente estava conversando exatamente por isso que surgiu esse assunto, né? E eu fui falar algumas vezes com a professora, e aí ela disse, a gente não tem tempo de olhar todo mundo, ele precisa se defender. Então, se alguém bater nele, se alguém fizer alguma coisa com ele, ele precisa empurrar e dizer para parar. Então, ou seja, também é incentivada a violência pelos próprios professores. Então, tem todo um processo que não é tipo, não, eu vou conversar com ele porque ele não pode fazer isso. Então, aí nesse Uhum, momento a gente tira, desclassifica a ideia de que essa criança precisa fazer uma arte marcial, por exemplo, né? Porque ela não está sabendo se uhum, defender. Mas a professora em si já fala, não, ele precisa aprender a se defender, porque eu não tenho como olhar todo mundo. Isso numa turma de 10 alunos, né? Não é uma turma gigantesca. Mas no Brasil a gente já tem esse olhar que já é um pouco diferente, mesmo assim a gente tem um nível de bullying nas escolas acontecendo de forma bem forte. Então, eu acredito que psicologicamente, pensando, porque eu moro num bairro que tem que são pessoas que não são estrangeiras, a maior parte. Então não vou dizer que isso é porque é um bairro de estrangeiros, porque dentro da turma do meu filho, ele é o estrangeiro que vive aqui e a gente tem um ucraniano. Mas muitas crianças que praticam bullying, que são agressivas, enfim, que têm esse tipo de comportamento, são crianças daqui, são nativos daqui. Ou seja, né? E aí para eles já é uma coisa natural eles se defenderem, né? uhum. Sim. Eu acho que isso também É, deveria ser trabalhado quando a gente vai falar se a gente está lutando contra o bullying. Então a gente tem que trabalhar também psicologicamente. Se eu vou fazer uma reclamação, dizer que meu filho está chegando machucado ou sujo porque alguém empurrou, porque alguém bateu, que os professores também tenham essa consciência de falar, não, a gente vai conversar com os pais, a gente vai tentar entender o que está acontecendo, a gente vai conversar com ele, né? Como acontece no Brasil, isso não acontece aqui. sim, sim. É muito importante de tentar escalar o máximo que conseguir, claro, né? Procurar todas as formas, né? Então, se a professora não conseguiu, né, te atender, tentar escalar para a coordenação, tentar escalar para a diretoria, tentar escalar para a secretaria de educação, tentar escalar para a prefeitura
que a gente chama da Gemeinde, né? Do Sim. local que você mora, da Uhum. cidade, tentar escalar ao máximo. E também eu sempre tento aconselhar a marcar uma reunião com os pais dessa outra criança. Então, assim, vamos marcar então uma reunião. Eu faço questão de marcar uma reunião, né, com os pais, com você aqui na presença, porque também às vezes os pais não têm ideia do que eles fazem, ou não têm ideia do que o filho faz também, né? Uhum. A gente está falando dessa questão de reproduzir o que tem em casa, mas também os Às pais às vezes, vezes não não tem tempo, né? A nossa vida aqui, a gente tem trabalho o tempo todo. Então, e muitas vezes a escola, assim como no Brasil, muitas vezes a escola é a primeira educação da criança, né? Dos filhos. Então, é muito importante também, às vezes, escalar e conversar com os pais mesmo. E se a escola não quiser interferir, começar a tentar levar isso para nível máximo. Aqui na Suíça a gente tem um grande problema com essa parte educacional, porque eles acreditam que se o professor fala, é amém, né, para tudo, né? Então, realmente procurar às vezes associações que lutam junto, né? Associações de imigrantes que lutam junto para tentar melhorar isso, esse cenário, né? Que nós temos aqui realmente muito forte, né? E é um problema assim educacional realmente que não tem como, né? Então tentar de alguma forma, né? sim, Ou eu acredito que a questão da associação é uma parte muito importante de sim, suporte, né, para as pessoas, porque a gente está falando aqui de um problema que eu, por exemplo, eu mando e-mail, e eu não, raramente eu falo, eu vou lá, falo, converso, mas eu estou sempre também enviando por e-mail, o que deixa as pessoas com um pouco de medo, porque eu dou detalhes no e-mail bem específicos. exato. Mas não são todas as pessoas que têm essa possibilidade, né? Às vezes por não falar a língua, às vezes por, enfim, ter dificuldade mesmo na expressão. E aí essas pessoas acabam se retendo, elas acabam não conseguindo dar prosseguimento e muitas crianças se tornam extremamente revoltadas. Isso vai alterar na vida delas adulta. Questões de suicídio são questões que ocorrem, mas também tem muitas pessoas que acabam voltando para as drogas, para a criminalidade. Aqui a gente tem uma questão também que não é muito comum no Brasil, mas muitas drogas são legalizadas, né? E as pessoas, por exemplo, começam a fumar bem cedo, elas começam a beber bem cedo, e é uma coisa que é dita natural, né? Você vai na rua, você vê um adolescente, ele tem 14 anos, ele está fumando e é super natural, ou ele está bebendo, ou ele, enfim, está fazendo alguma outra coisa. E acaba que isso se torna meio que uma fuga, né? Dentro do que essa criança, essa adolescente está vivendo. Acho que por isso também é importante pensar na questão da prevenção, porque uma vez que a gente está prevenindo quando eles ainda estão numa idade é, de aprendizado, de desenvolvimento, posteriormente não é algo tão difícil, tão pesado para eles, que tenha que trazer tantas fugas abertas aqui, né? Uhum. Porque as fugas aqui, os caminhos de fuga são todos abertos, né? E também, assim, ensinar essa defesa, né? Ensinar para o filho que sofre bullying, ensinar uma defesa saudável, né? Não ensinar uma defesa agressiva, né? Eu posso dar o meu exemplo mesmo, meu sobrenome, né? Meu sobrenome as pessoas não sabem pronunciar. Então, eu sempre sofri Exatamente. bullying na escola por conta disso, né? Sempre falava, esperande o quê? Esperande, você está esperando o quê? Principalmente, né, na época, enfim, eu sofria muito, muito. E aí um dia eu lembro que eu cheguei em casa, eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu cheguei em casa chorando e falei assim pro meu pai, eu quero mudar meu sobrenome. E é só isso meu sobrenome, é Lilian Sperandio, né, que se Uhum. pronuncia, que é italiano. E aí meu pai olhou para mim e falou assim, filha, quando alguém falar para você, né, zoar com o seu sobrenome, fala que a pessoa não sabe ler, porque na verdade não tem acento circunflexo no A. Então não é esperandio, é esperandio. É lindo o seu sobrenome, é cultural. Então, assim, a pessoa ela não sabe pronunciar o seu sobrenome. Então, ensine a pessoa a pronunciar o seu sobrenome. Fala para ela, não é esperandio, é esperandio. E hoje
o meu pai naquela época me deu um novo significado para o meu sobrenome, que hoje eu amo meu sobrenome, eu amo me apresentar. Ele tem um significado dentro da Itália, né, que é esperando em Deus, né, É, esperando é. Dio. E assim, ele me ensinou a me defender. Então hoje todo mundo, quando às vezes brinca ou faz alguma piada, fala assim, você não sabe pronunciar meu sobrenome, porque essa não é a pronúncia É correta. isso. Ah, com Então é dar certeza. um novo significado para isso, né? A gente precisa realmente ensinar as crianças a se defender, mas de uma maneira saudável, Com né? Tudo certeza. bem, você vai ensinar a defender, mas de uma maneira que realmente traga, que seja saudável para todo mundo, né? A conversa que ele teve com você, mesmo que não seja algo de uma defesa agressiva, também trouxe para você um sentimento de autoconfiança, né? Uhum, De amor pelo que você é, independente do outro, porque quando é insulto, né? Quando o bullying é insulto, se os pais trazem essa segurança, eu tinha muito também quando eu era criança, tinha um menino que ele falava muita coisa de mim, muita coisa. E eu digo que a minha mãe ela tem uma participação negativa no fato de eu me achar uma pessoa maravilhosa. Porque ela dizia para mim: esse menino te ama. Aí te ama tanto que ele não aguenta viver sem ver o seu rosto, entendeu? E aí ele vai, chega perto de você e começa a falar coisas. E quando eu comecei a realmente olhar para ele e falei: gente, esse menino me ama mesmo. Porque ele não me deixa, ele não vai fazer outra coisa. Eu comecei a olhar para ele dessa maneira e um dia ele foi me agredir com palavras, porque eu era bem gordinha quando eu era pequena. E aí ele foi me agredir com palavras e eu falei para ele, falei: minha mãe disse que você me ama, porque você não consegue viver sem falar comigo. E você acha que a sua presença é tão insignificante que se você não me insultar, eu não vou prestar atenção em você. Tudo bem, querido, eu estou prestando atenção em você. Pode dizer que me ama. O menino saiu. Eu acho que eu tinha uns 8 anos, eu não sei a idade. Mas o menino saiu tão sem. Ele nunca mais, juro pra você, ele nunca mais falou absolutamente nada comigo. E nada que viesse de outras pessoas de níveis de agressão, porque eu já tive na adolescência uma situação de bullying que as pessoas criaram um Facebook, na época estava, o Orkut, na época estava iniciando, sim. e eles criaram um Orkut dizendo que eu era puta. Vou colocar aí a palavra exata. E aquilo pra mim não me agrediu em nada. Você sabe quando você olha pra pessoa e você fala assim: meu amor, você tá perdendo seu tempo fazendo isso. Gente, quem perde o tempo criando uma conta pra ficar. Você acha que eu tô preocupada? E ainda falou pra mim que tinha criado, me mandou a conta pra me dizer que tava. Eu falei: meu anjo, você acha que tá me agredindo? Eu tenho tantos problemas na minha vida. Tenho esse problema. Então, eu acho que essa autoconfiança que gera, né, quando os pais estão ali e eles conseguem trabalhar esse problema e trazer de uma forma positiva, influenciando a nossa influenciando a nossa autoestima, influenciando o nosso auto-amor, eu acho que isso é fundamental. Mas quando a violência existe também, não só na fala, mas também no agir, né? Quando existe violência também. No físico, na verdade, é essa a ideia, né? De conscientizar, de falar sobre esse assunto em casa, é, e trazer alternativas, dar um novo significado para isso. Então, assim, a questão, né, do ato físico realmente é de escalar, se a escola não, né, não resolver, tentar fazer uma reunião, mas deixar muito bem claro de formas de dar um novo significado para isso e de mostrar que a criança ali, no caso, ela pode se defender de outras maneiras que não seja na agressão física, né? Na agressão verbal, também psicológica, porque é importante também a criança não praticar o bullying com quem ali está sofrendo. Então, no meu caso e no seu caso, os nossos pais nos ensinaram a nos defender de uma maneira saudável, né, a dar uma resposta qualificada, a dar né, ter uma postura diferente em que não seja através do ato da violência, né, da Sim. discriminação.
Com E certeza. isso, né, a gente sabe que acontece muito. Então, realmente é não incentivar a criança a praticar o ato de violência também, né, de tentar se defender dessa maneira, enfim. E falar sobre esse assunto, porque eu sei que muitas vezes é um tabu, muitas vezes as pessoas, principalmente os brasileiros, que fazem piadinhas e etc., né? Porque o brasileiro tem essa fama de fazer piada com absolutamente tudo. Inclusive, até quando a gente vai escolher o nome dos nossos filhos, eu não sei se você sentiu isso, mas eu pensei, quando eu fui escolher o nome da minha filha, eu falei, não, eu tenho que escolher um nome em que ela não seja zoada na escola, porque não é isso que a gente, né? A gente começa a pensar numa coisa, porque realmente, assim, o bullying não tem como acabar, a gente sabe disso, é ilusão falar que o bullying vai acabar. Hum, Mas a gente tem que conscientizar as pessoas para diminuir o máximo que puder. com certeza. E fazer com que essas crianças que sofrem, esses adolescentes principalmente que sofrem, se defenderem e trazerem também para casa, né? Ou levarem e fazerem terapia, enfim. Né? Por isso que esse também é um dos motivos que aqui a fila de espera por um psicoterapeuta é de 2 anos, né? Por conta que realmente é um tipo de assunto e os adolescentes têm muita instabilidade emocional. Já naturalmente, né? Então, quando ainda. Biologicamente já tem isso. Então é muito importante de trazer essa conscientização e os pais se atentarem a isso, Essa olharem era a minha com pergunta outros próxima olhos. para a gente poder fechar, que eu sei que você tem compromisso também. É sobre quando procurar um psicólogo, né? Quando a gente está observando a situação e já está vendo que tem uma situação ocorrendo, tem essas situações relacionadas a essa criança que não quer ir para escola, essa criança que está fingindo uma dor de barriga, enfim. Quando eu devo procurar um psicólogo? Na minha opinião, o psicólogo ele deve ser procurado em qualquer momento em que aquilo está impedindo a criança ou o adolescente de viver em sociedade. Então, por conta, às vezes, da internet, nós temos cada vez mais crianças e adolescentes se isolando socialmente, vivendo dentro do quarto, né? Não tendo contato social de maneira nenhuma, e mesmo assim o contato online é limitado. Então, a partir do momento em que aquilo está interferindo socialmente a vida da criança ou do adolescente, é necessário buscar ajuda, sim. E aí, com relação ao que você disse da fila de espera ser aí de 2 anos e meio, devo procurar um psicólogo por fora do plano mesmo? É um investimento que merece ser feito, dado que a situação pode ser complicada, né? Pode levar a um suicídio, pode levar a drogas, enfim, né? Uma outra situação mais complicada. Sim, é um investimento em que você está fazendo do seu bem mais precioso, né? No seu diamante, que são os nossos filhos. E essa espera, essa espera, só para explicar melhor, essa espera acontece justamente por conta que nós pagamos plano de saúde aqui, né, o seguro obrigatório, e o psicoterapeuta, aqui existe uma diferença entre psicoterapeuta e psicólogo. No Brasil, Uhum. não. O psicólogo, né, é considerado psicoterapeuta. É, aí o psicoterapeuta ele tem que fazer uma especialização e o seguro básico cobre essas sessões com o psicoterapeuta através da prescrição médica. E o psicólogo, não, o seguro básico não cobre, algumas complementares de seguro cobre aqui, mas eu acredito que é um investimento, né, no seu bem mais precioso. Então, não sei se vale a pena esperar isso, né? E além disso, é deixar bem claro também que é muito importante procurar psicólogos especializados e que cuidem desse assunto também, né, com crianças e Sim, adolescentes, porque e que tenham vida de imigrante, que vivem fora ou que já viveram fora, que tenham essa experiência. Porque muitas vezes as pessoas fazem com psicólogos que moram no Brasil e que nunca saíram do Brasil. E aí, né, tem questões aí dentro da imigração que são muito importantes e que aparecem muito, e quem mora fora vai ter um olhar com certeza. diferenciado.
além de tudo, né? De que qualquer coisa que acontece com a criança ou com o adolescente, é, aqui, por exemplo, na Suíça ou no país que ele mora, se ele passa com um psicólogo que não é reconhecido naquele país, ele não é coberto, né? Então ele não consegue dar um laudo, por exemplo, oficial para a escola, né? Para o Sim, médico, enfim. Então é muito importante. Nós temos a associação, né, sim. de psicólogos aqui da Suíça, que até Exato. você já fez a live com o Sim. Felipe, o Alpes, isso. E procurar sempre ajuda de uma maneira que realmente faça com que isso se torne saudável para não trazer consequências. Inclusive, traz consequências até na carreira profissional, né? Com Muitas certeza. vezes No a gente estudo, em acha que não tudo, né? traz, né? Não, traz sim, tudo, Sim, né? sim, Na vida. exatamente. Obrigada, Lilian. Muito obrigada pela tua presença, pela tua paciência. Imagina, Vou ficar eu que muito agradeço. feliz de encontrá-la lá no dia 3, né? Ter essa conversa também. Gente, dia 3 tem um evento super bacana para quem mora aqui né, em Zurique, nas extremidades, nas redondezas, que vai ser com a Lilian. Eu também vou estar lá. Vai ter comida. Entre em contato com as mães em Zurique e faça sua reserva, porque vai ser um papo super bacana sobre psicologia, né? Fala um pouquinho sobre o que você vai falar, Lilian, só pra gente acabar aqui. Sim, vai ser um encontro só com as mães, sem os filhos, né? Sim, Então teremos esse nosso momento. E eu vou falar um pouco sobre os altos e baixos pós-maternidade. Então, como que a gente pode lidar aí com todos esses sentimentos que acontecem depois que nos tornamos mães. perfeito. Então é isso, gente. Obrigada por todos que participaram. Obrigada, Lilian. Você quer falar alguma coisa? Obrigada. Não, obrigada novamente por ter aberto esse assunto, né, e Isso. por falar. Eu fico muito feliz quando pessoas de outras áreas abrem essa oportunidade, porque é uma luta nossa constante, nós que trabalhamos com saúde mental, em colocar isso e trazer a importância do cuidado com a saúde mental também, não só a saúde Perfeito. física. Então, fico muito feliz pela oportunidade e nos vemos dia 3 de março. E obrigado, pessoal, que nos acompanhou aí na live. E é isso. Então Obrigada. fica com Deus. Um beijo, gente. Muito obrigada a Amém, todos. você A live também. vai ficar gravada. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários ou então entre em contato com a Lilian para saber mais. Um beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau.